Olá! Nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. Eu quero continuar com o assunto da Terra Prometida. Estou falando sobre isso há algumas semanas, talvez 8 semanas. E tem uma palavra bem específica que ainda quero falar. Uma rápida revisão à Terra Prometida no Velho Testamento. Em primeiro lugar, Paulo disse em Coríntios que o que foi escrito nos tempos antigos foi escrito para nossa instrução. Isso significa que há padrões, modelos, insights que são dados na narrativa do Velho Testamento, na história do Velho Testamento, que é diretamente aplicável à forma como vivemos. Lembre-se que o Velho Testamento era a Bíblia que a igreja primitiva tinha. E ainda há muitas coisas ali que são para nós. Para mim, a lição mais profunda de todo o Velho Testamento sobre como devemos viver é a história de Israel saindo do Egito e indo para a Terra Prometida. A Terra Prometida, eu vou repetir várias coisas para criar um contexto, mas o conceito da Terra Prometida é uma terra de realização, para isso que você nasceu. Não é uma imagem do céu porque o inimigo está lá, o inimigo ocupou as cidades que eles deveriam tomar posse, o diabo não existe no céu, ele não existe em nada que você vai herdar na eternidade. Mas quanto à forma como vivemos agora, o inimigo habita muitas áreas que deveríamos herdar. Por exemplo, você pode ter uma longa linhagem de geração após geração na pobreza, ou talvez geração após geração de famílias desfeitas, coisas assim. Coisas para as quais não fomos projetados, mas elas acontecem por algum motivo. E muitas vezes, até mesmo os cristãos nascidos de novo acham que esse é o seu destino na vida, é fazer parte dessa vida quebrada. E a história se repete em sua vida. Mas isso não é verdade. O Senhor nos colocou diante de nós algo para herdarmos com relação à família, a finanças, visão, ao emprego, o que quer que seja. Mas o Senhor nos designou para herdar e viver com promessas cumpridas. O que precisa se lembrar é que quando falamos de promessas cumpridas, não estamos falando de carros, barcos, aviões. Pode incluir isso, mas isso não é o foco. É sobre as esferas, as dimensões de Deus, o que representaremos eles bem. E até mesmo as suas respostas sobre a casa, o carro, até mesmo suas respostas às nossas orações lhe glorificam. Não se trata de nos colocarmos em um reino materialista. Essas áreas de romper são coisas que precisamos em nossa vida. O romper traz uma presença sustentadora, um poder. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, João 15, versículo 7 e 8, se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e serás feito. O versículo seguinte diz, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. O que é o nisto? É a resposta às orações. Em outras palavras, a sua vida plena é o que glorifica a Deus. É um testemunho da natureza de Deus para as pessoas ao seu redor. Se eu tiver uma esposa e filhos e eu me vestir com roupas finas e eles têm trapos, não me refiro ao tipo de que você paga centenas de dólares. Essa ilustração está se tornando ilegítima, pois agora esses trapos custam mais do que o normal, sabe? Mas, enfim, eu tenho amigos que se sentam e têm buracos em suas calças. Eu digo, eu sei que seus pais não têm dinheiro para comprar algo de verdade. Eu te ajudo. Eu vou te ajudar a comprar roupas que não têm buracos. Vem, eu te ajudo. É assim que eu os atormento. É meu dom. Mas se eu viver bem e o resto da minha família é em pobreza, você tem motivos para questionar minha vida. Você tem motivos para questionar minha integridade. Isso não significa que dirigimos Rolls Royces, significa que somos bem cuidados, somos bem tratados, significa que há respostas às nossas orações, significa que fomos chamados para as coisas que Deus nos chamou. E não se trata de nós, nosso romper cria um impulso para outros se aproveitarem. Nunca é só sobre mim, é sempre sobre
viver um estilo de vida que impacta a comunidade e a cultura. Israel tem essa terra para herdar. E ela está ocupada por inimigos. O que está acontecendo aqui é que o Senhor está criando em nós um apetite, mas depois nos dá um aviso de que há uma luta envolvida em obter aquilo pelo qual nascemos. E muitas vezes, como crentes, interpretamos que a luta significa que estamos fazendo algo errado. Mateus 13 diz, quando vier a perseguição, quando vier a oposição, vier por causa da palavra, a palavra sobre a sua vida atrai conflitos, porque nunca sabemos a força da palavra de Deus sobre nossas vidas até que ela seja oposta. É na oposição do destino de nossas vidas que descobrimos o quanto essa promessa era real. E descobrir a força da palavra é algo que reforça a nossa própria fé, nossa própria devoção aos propósitos de Deus. O Senhor preparou Israel para herdar essa terra. E lhes diz que está ocupado por inimigos, o que significa que haverá um conflito. E às vezes o conflito é terrível, às vezes você comparece e Deus luta por você. Mas o que acontece com Israel é que eles estão entrando em uma terra onde agora vão herdar cidades que foram construídas, colheitas que foram plantadas, fazendas que já existem. Eles herdarão os currais, as cercas, tudo o que for necessário, os negócios. Eles literalmente entrarão em um território onde tudo que foi construído para outro povo se tornará deles. E o que Deus faz é prepará-los e diz, o primeiro lugar que você chegará é Jericó, e eu vou expulsar o inimigo diante de ti, mas não em Jericó. E não só não vou expulsar o inimigo, como também essa cidade é minha e você tem que destruí-la. Essa é uma ideia estranha quando se planeja habitar cidades. A primeira coisa que se antecipa é que vamos chegar a essa cidade e a primeira amostra da nossa herança. Podemos nos estabelecer, colocar as pessoas em casas, negócios, prosperar ali. E, no entanto, o Senhor diz, quero que destruam essa cidade. O que é absolutamente o oposto do que eles estavam esperando por 40 anos. Eles estavam esperando finalmente receber a bênção do Senhor. Veja, a maioria de nós não tem problemas financeiros, temos problemas de senhorio. E o Senhor testará esses limites para nós, mas não por punição. Ele testa esses limites para ver qual a medida, o peso de responsabilidade, crescimento e bênção que eu posso manter e não ser esmagado pelo meu caráter e desenvolvimento. Ele quer ver um povo encontrar indivíduos em um corpo corporativo que sejam capazes de administrar bem o que Deus confiou a nós, sem que nos leve ao orgulho, à autossuficiência. Ele está constantemente medindo isso em nossas vidas. Aqui está a situação, ele diz, as cidades que vocês vão herdar, tudo é seu, os negócios, as casas, tudo está pronto. Aqui está Jericó, vamos lá. A propósito, você tem que destruí-la. E não vou expulsar o inimigo. Você terá que expulsá-lo. Alguém já passou uma situação que a palavra final do Senhor para você é o oposto do que você estava esperando? E ainda assim, é a palavra do Senhor. Quase parece que eu devo ter entendido algo errado. Está sendo punido por alguma coisa, eu devo ter entendido errado. Não, você entendeu perfeitamente. Deus lhe deu apetite por algo, porque queria que você tivesse aquele impulso interno para tomar posse daquilo que Ele prometeu. Sabe, você não pode desejar algo doce, a não ser que o doce exista. O apetite que você tem em si é o testemunho, é real, e está diante de você. Quantos percebem que são gratos pelo que têm, mas sabem que nasceram para mais? Nasceram para mais. E é por isso que estamos aqui, é por isso que estamos aqui como igreja. Temos essa convicção, esse entendimento de que somos muito gratos. Eu vi mais do que eu jamais imaginei que veria, mas nessa jornada fiquei estragado pelo menos. E, portanto, preciso do mais. Há essa paixão pelo mais. Há essa tensão em que vivemos com um apetite por mais, mas uma gratidão pelo que temos. E o ter essas duas coisas de forma saudável que nos mantém posicionados para um avanço contínuo.
Estou falando sobre esse assunto que já faço por 8 semanas, talvez 9, mas estou falando sobre isso de uma forma um tanto egoísta, porque tenho fome. Eu tenho uma lista de coisas que nunca aconteceram. Eu tenho uma lista de coisas que aconteceram, mas eu tenho uma lista de coisas que Deus me prometeu por meio de situações únicas, momentos íntimos, em que Ele falou meu coração, em que foi ministrado por outra pessoa. Eu tenho essa lista e eu oro para essas coisas e muitas vezes eu não vi ainda acontecer. Eu não creio que o Senhor minta. Sim. Esse é um palpite muito bom. Ele não nos provoca com possibilidades e depois as retira. Ele planta sonhos e desejos em nós para que nós nos tornemos as pessoas que podem herdá-los e não tropeçar por causa da herança. Isso faz sentido? Provérbios diz que quem fica rico logo o perde. Mas se ficar rico com o trabalho, ele aumentará. Por quê? Porque o caráter é formado no processo. Nascemos para mais. Vamos a Josué 1. Eu já te falei para onde ir. Eu só estava esperando que você soubesse. Pela palavra do Senhor, onde estamos indo? Josué, capítulo 1. Jericó, a primeira das 10 cidades. É o dízimo. É por isso que eles não puderam tocá-la. As pessoas dizem o dízimo é da lei, mas não é. Ele veio por meio de Abraão. E a propósito é chamado pai da fé. O capítulo inteiro de Romanos 4 homenageia o pai da nossa fé. E cabe a nós prestar atenção às coisas que ele valorizava, porque ele estabeleceu um curso de direção, um modo de viver, um modo de pensar, que molda tudo que somos e tudo que fazemos. E na mistura, nessa receita, estava o conceito de senhorio. Não temos problemas financeiros, temos problemas de senhorio. E foi desafiado daqui. Eu vou te dar cidades a viver, aqui está Jericó, é sua, mas agora destrua. Ela é inteiramente minha. O conceito, isso faz sentido para você? Ele vai contra a lógica e a razão, a antecipação que construímos em nosso pensamento que Deus queria para nós. Amém. Meu amém. Josué capítulo 1. Vou ler alguns versículos aqui. Esses versículos têm sido fundamentais em minha vida por cerca de 50, 51 anos. Eu volto a eles com frequência para me encorajar. No versículo 5, o Senhor está falando com Josué. Ninguém poderá resistir a você todos os dias de sua vida. Como fui com Moisés, o que é uma afirmação e tanto, como fui com Moisés, assim serei com você. Não te deixarei, nem te desampararei. Parei. Vamos parar por todo o caminho até chegarmos à história de Jericó. O Senhor fala com Josué e fala sobre sua aliança com ele. Estarei com você como eu estive com Moisés. Pense nisso. Moisés entrava nessa tenda da congregação. Moisés se encontrava com Deus literalmente face a face. Em um determinado momento, o seu rosto estava brilhando com a glória que havia encontrado. Então, ele está nesse lugar onde há uma tenda, o que ele chamava de tenda da congregação. E Moisés entrava nessa tenda e tinha esse encontro com o Pai. Era para o seu próprio relacionamento, para o seu próprio desenvolvimento, em termos de caráter, e também para que ele tivesse uma mensagem para dar a Israel. Ele entra nessa tenda. Você pode imaginar, a porta está bem aqui, ele está tendo o seu tempo com Deus. Do lado de fora da porta está Josué. Moisés estava diante do Senhor e recebia essa palavra para falar com Israel. E ele deixava a tenda e diz, e Josué ficou junto à tenda. Qual é o ponto? Não se trata de uma informação aleatória. É a revelação de um sistema de valores da próxima geração de liderança que precisava ser mantido. Esse era o valor central de Moisés, tinha que ser o valor central de Moisés, de Josué. Que assim estava um homem que priorizava a presença de Deus.
Muitos priorizam a presença teoricamente. Imagine o seguinte, Moisés está indo falar com o povo. E se Josué for com ele? Então ele aparece como o possível herdeiro, o assistente, o homem poderoso. Ele deixa de lado sua oportunidade de receber aplausos para permanecer na presença. Eu gostaria de sugerir que foi isso que o qualificou. Foi esse coração pela presença, esse senso de prioridade que dizia, eu quero ser responsável, eu quero fazer tudo que eu puder, mas se eu tiver a oportunidade de ficar mais tempo na presença, vou fazer isso, em vez de receber os aplausos, o reconhecimento, o favor das pessoas. Prefiro que seja aqui. Esse é aquele que Deus diz, assim como fui com Moisés, serei contigo. Essa frase é muito mais interessante do que pode parecer à primeira vista. Versículo 5, versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe darias. Lembre-se que os pais deles não receberam a promessa, mas nunca possuíram. E a falta de capacidade deles de herdá-la não foi a culpa de Deus, foi deles. Eu cito o Larry o tempo todo sobre isso. Larry Randolph disse, Deus cumprirá todas as suas promessas, mas não é obrigado a cumprir o nosso potencial. E muitas vezes as promessas do Senhor chegam até nós como convites para entrarmos no destino, estarmos no potencial. Eu costumava assinar minhas cartas quando eu escrevia cartas de verdade. Sabe, nos dias dos homens da caverna, quando você tinha uma caneta e escrevia, eu costumava assinar possuído pela promessa. Veja, as pessoas que são possuídas pela promessa permanecem na tenda. Estão dispostos a enfrentar dificuldades à luz desse romper em potencial. 7. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para ter o cuidado de fazer conforme tudo que a lei do meu servo Moisés te ordenou. Leia novamente. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que Moisés ordenou. Faz sentido que precisamos de coragem para entrar na terra das promessas e derrotar o inimigo, certo? E ele também disse que precisamos de coragem para obedecer. O batismo do Espírito Santo nos dá poder para fazer milagres. Mas o outro lado dessa moeda é que ele não é só poder para milagres, é poder para perseverar. Aqui temos uma coragem que não é só para derrotar o inimigo, é coragem para fazer o que ele diz. Sejam fortes e corajosos para que observem tudo o que Deus diz em sua palavra. Não se desviem dela nem para a direita nem para a esquerda, para que possam prosperar por onde que passem. Eu entendo que há muito abuso no tema de prosperidade, eu entendo, mas ainda está na Bíblia. E nossa negligência em relação a esse assunto não compensará o abuso de outra pessoa. A única resposta ao abuso das Escrituras em um assunto é fazê-lo corretamente. Não se combate isso indo para outro extremo. Esse foi um bom ponto, Bill. Muito bom ponto. A negligência não compensa o abuso. 8. Não se aparte de tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Leia novamente. Para mim, esse é o verso-chave dessa passagem. Este livro da lei, a palavra de Deus, não se apartará da sua boca, mas nele meditará dia e noite. O que isso está dizendo?
Eu pensaria, se meditasse sobre ela dia e noite, ela permaneceria em sua boca, em suas conversas. Mas ele está dizendo, se o mantiver em sua boca, em sua conversa, em seu decreto, será muito mais provável que medite nela quando ninguém estiver olhando. Quando fazemos declarações, é quase como se estivéssemos colocando marcos de onde nosso coração deve seguir. Jesus fez isso. Antes de realizar qualquer milagre, ele disse, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para abrir os olhos dos cegos e toda a lista. O que ele está fazendo? Está colocando marcos em seu futuro. Está colocando marcos, um alvo para que Deus toque essas áreas e cumpra os decretos que ele está fazendo. E quando você faz aquela declaração ousada do que Deus está dizendo e fazendo em sua vida, mesmo antes de ser cumprido, você já preparou o terreno. É quase que como colocar comida na geladeira para comer mais tarde. Você coloca ideias e conceitos em seu futuro, nos quais poderá meditar, quando acordar naquela hora inesperada no meio da noite. E a sua mente se volta para aquela declaração que fez, naquela oração que fez. É muito mais provável que alimentemos nossa alma com o que Deus está dizendo e fazendo, em vez das coisas que nos perturbam e nos preocupam. Verso 8 de novo. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que está escrito nele. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quero que repita isso. Então farás prosperar o teu caminho, então serás bem-sucedido. Esta é a Bíblia. Não se trata de um livro de autoajuda qualquer. Não se trata de um esquema de enriquecimento rápido. Esse é o estilo de vida daqueles que vão viver na terra das promessas. Você viverá em plenitude. Aprenda a administrar isso. Aprenda a administrar seu coração. Aprenda a administrar seu apetite. Aprenda a usar suas vitórias para o benefício das pessoas ao seu redor. Você tem acesso a algo, um estilo de vida que pode ter um impacto tremendo na sociedade, ou pode viver uma vida como vítima egocêntrica e só sobreviver. Deus não nos chama de sobreviventes, Ele nos chama de vencedores. O que tem que fazer para ser vencedor é lutar. Você precisa tomar posse de algo que não foi fácil. Foi necessário uma batalha, houve luta, determinação, foi preciso seguir em frente. Talvez tenha sentido o gosto de fracasso da primeira tentativa, não deu certo. Sabe, eu costumava estar com pessoas que criticavam qualquer um que tentasse uma profecia e fracassasse, ou uma palavra de conhecimento. E elas podiam dizer que nunca cometeram esses erros, porque eles nunca tentaram. Suas mãos e suas mentes estão limpas de erros. Eles também estão limpos de frutos. Agora você está pregando. Eu estou tentando. É a minha terceira tentativa, eu estou tentando. Sinceramente, medo é provavelmente o termo errado, mas vou usá-lo, então me dê um pouco de graça. Tenho mais medo da falta do que do excesso. Muitas igrejas constroem seus cultos, seu ministério, seu movimento em torno de nos proteger do excesso, em vez de nos proteger da falta. A falta é, de certa forma, considerada humildade. A reação à prosperidade é a pobreza. Nenhuma delas é bíblica. Não vou conseguir chegar onde eu queria. Eu deveria ler o versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te de ter bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Alguém já notou que é uma espécie de exigência por coragem? Quantas vezes ele precisa dizer, tenha coragem? Ouça, quando o Senhor diz, seja forte, não tenha medo, é porque isso está ao seu alcance da sua vontade.
Ele nunca diria, pega a garrafa de água, mas não os seus pés, se eu estiver aqui do outro lado. A ilustração é idiota, mas você entendeu o ponto. Ele nunca exigiria que uma criança pintasse o teto sem uma escada. Você não exigiria que uma criança de 5 anos consertasse sua Ferrari. É bobagem, mas o ponto é que quando ele fala, ele não apenas cria a capacidade, mas também a coloca ao alcance do nosso sim. Caso contrário, é absoluta crueldade divina. Ele vir diante de um povo que está indo para a luta cheio de gigantes e dizer, não tenha medo. Isso parece bonito no papel, mas eu já ouvi falar do tamanho desses gigantes. Essa sensação de expectativa, se puder imaginar, não o terror, não quero que dar esse foco, mas entenda, sabe, essa fé sóbria do que está prestes a acontecer, sóbrios. E quando eles começam a se mover, Deus diz, essa primeira cidade que é sua, mas precisa destruí-la. Vocês nunca viverão nela. E não pode levar nada dela, porque ela é minha. Em seguida, vão e andam ao redor daquela cidade, uma vez por dia, durante 6 dias, em completo silêncio. Esse foi o primeiro grande milagre. A capacidade de reclamar tinha se tornado uma profissão para eles. Eles tinham habilidade de reclamação em nível de doutorado. E ainda assim ficaram em silêncio por 6 dias, o que provavelmente os ajudou a conseguir gritar no 7º dia. Você consegue imaginar andando naquela cidade, conversando com alguém, dizendo, sabe, eu pensei que ele tinha dito que ia expulsar o inimigo diante de nós. Pensei que ele tinha dito que nós deveríamos herdar as cidades para viver. E diz que não podemos tocar em nada. E o inimigo está lá dentro da cidade. Pode imaginar o que aconteceria com esse tipo de espírito de reclamação que viesse sobre o povo? Mas ele diz, fiquem quietos. No 7º dia, deem 7 voltas. E no 7º, deem um grito e os muros cairão. E quando eles cairão, muros cairão. Quando as muralhas caem, você tem acesso à vitória. Você ainda não experimentou a vitória? Sabe, às vezes oramos até que haja uma porta aberta para a vitória e nos alegramos com a porta aberta e nunca entramos. Eles ainda tinham que entrar e destruir o inimigo. Damos o grito de louvor, dançamos, fazemos todas as coisas que somos convidados a fazer na Bíblia. Isso abre a porta para entrarmos e possuirmos. Isso me faz lembrar de Lucas, onde ele diz no Evangelho de Lucas, a casa está limpa e varrida, mas você ainda não preencheu com nada. Em outras palavras, você expulsou o inimigo, ocupou e teve sucesso, mas não tomou posse para cuidar bem, para pôr nela o que eu estou fazendo. E então o inimigo volta 7 vezes piores. Eu posso te mostrar casos na história em que ministérios desenvolveram uma presença tão forte, uma prioridade tão forte, um senso de direção, e quando passaram para a próxima geração, nunca encheram o que herdaram com o que Deus estava dizendo e fazendo. O inimigo, então, entra em cena e a situação fica 7 vezes pior do que no início. Estou te deprimindo, você parece... acho que preciso encontrar algumas piadas, vou ter que fazer algum. Esse senso de destino, apetite, há uma fome aqui, em todos aqui. Você está aqui porque disseram sim ao impossível. Vocês estão aqui porque disseram que eu nasci para mais do que isso, eu não sei como chegar lá, eu quero ir com a comunidade. Tenho falado sobre essa terra prometida porque sei que há coisas que Deus não me dará como indivíduo. Só podemos obtê-las como um grupo de pessoas. Algumas das coisas pelas quais oramos, se Ele nos der como indivíduos, nos tornaríamos orgulhosos e arrogantes. Mas quando se torna um novo estilo de vida, um novo padrão do povo de Deus, então compartilhamos isso. Então não se trata de uma realização pessoal, é um romper corporativo. Oh, Jesus, como eu vou terminar isso? Eu me saí melhor no primeiro culto, eu consegui ler mais versículos. Ok. Deixe-me dizer. Deixe-me falar sobre o dízimo por um minuto. Já falei sobre o dízimo, mencionei que Jericó era o dízimo, as primeiras das 10 cidades. O dízimo não veio da lei.
Veio de Abraão. Aqui um texto para você. Eles vieram a Jesus querendo saber se deveriam pagar impostos. Jesus disse, tem uma moeda? Ele disse, sim. De quem é? Ah, é de César. Então, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. O que pertencia a Deus naquela cultura, naquela época, no entendimento deles, é o dízimo. Eles tinham um entendimento sobre o dízimo. Não era deles. Não era deles. Quando eu dou meu dízimo ao Senhor, não é dar, é devolver. Dick Joyce nos disse anos atrás que é o nosso pagamento de aluguel pelo vivermos no planeta dele, respirando o ar dele. Você não quer ser despejado? Eu deveria fazer um domingo só sobre isso. Sei que irrita as pessoas, mas é a verdade, sabe? Temos de nos adaptar à maneira como Deus pensa. Ele diz, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E há muitas pessoas que acreditam que o dízimo vem da lei. Ah, então tudo que eu tenho pertence a Deus. Se isso é verdade, sim, mas não mantenha na analogia, porque então você não pagaria impostos. Lucas diz, se não souber como administrar o que pertence a outra pessoa, como poderei ter algo que pertence a mim? Qual é o objetivo? Que eu possua algo. O cristianismo não é um evangelho de não ter nada. Não é um evangelho do comunismo em que o Estado é dono de tudo. Isso viola a essência do evangelho. O socialismo, que é comunismo em fraldas, viola a essência do evangelho. Porque o Senhor está buscando a expressão individual, o sucesso individual para uma bênção corporativa. Estou tão fora do ponto agora que nem sei como posso fazer um apelo. Eu não sei. Jesus me ajude. Já estou passando da hora, não gosto de passar da hora. Só nesse culto eu me excedi intencionalmente. Ele diz o que é de César, dê a César. Conversei com o meu contador há 15 anos e quando ele montou meu plano, eu disse a ele, eu sei que pode me fazer para não pagar impostos, mas eu não quero isso. Eu disse a ele na primeira reunião, eu disse, eu quero pagar impostos. Não quero pagar uma tonelada de impostos, mas eu quero pagar impostos. Muito sério, dê a César. O privilégio de dar a César é um privilégio. Temos um exército que nos mantém seguros, temos estradas que na sua maioria são boas. É melhor não ir por aí. Sim, não importa. Temos um exército. Nem importa. É um privilégio pagar impostos. É um privilégio. E é um privilégio dar a Deus o que pertence a Ele. E além disso, é um privilégio ir além do que Ele exige. É um grande privilégio. Jericó era a porta de entrada para ocupar o que eles desejavam. A obediência em Jericó preparou o terreno para que eles recebessem sua herança. E o Senhor coloca Jericós em nossa vida para ver o que faremos. Será que vou violar o que estava esperando? Eu estava esperando herdar uma cidade para morar, mas Ele quer que eu sacrifique? O senhorio é o desafio, porque o senhorio é o teste que deve ser enfrentado constantemente para estarmos prontos para herdar a promessa. Se levante. Eu falei. Para mim, o negócio é o seguinte. Quero ouvir histórias e rumores de sua vida sobre como as coisas estão se desenrolando diante de você de uma forma que você nunca imaginou ser possível.
Talvez as questões de uma linhagem familiar que foi completamente invertida. A linhagem familiar que não tinha nada além de divórcio e agora, de repente, tem um casamento que todos querem seguir. O estilo de vida de pobreza que agora está começando a experimentar um romper na construção de negócios, etc. Isso está acontecendo de forma que outros podem se beneficiar. Eu quero ver promessas cumpridas, porque a Bíblia fala sobre o fato de sermos fortalecidos e encorajados na fé por meio das promessas cumpridas. Pai, eu oro por isso. Oro para que o Senhor nos contagie, de certa forma, com o sonho e a disposição de buscar o cumprimento das promessas. Que o Senhor seja glorificado por meio de nós entrando na maturidade e nos lugares de herança que o Senhor planejou para nós. Peço isso em nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. É o fato que Jesus tornou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar no seu lugar de vida eterna. Convido agora a se voltar o seu coração para o Senhor Jesus e dizer: te recebo como meu Senhor Salvador. Deixo todas as partes da minha vida que não te honram e vivo intencionalmente para servi-lo, honrá-lo, para celebrar como meu Senhor e meu Salvador.